Só uma pequena nota antes de entrarmos na grande conversa que eu tive com o Rui. Existiu um pequeno problema, aliás, um grande problema na conversão do vídeo da plataforma Zoom, por isso não consegui ter vídeo neste episódio. Foi uma grande falha. No entanto, vai existir áudio, o áudio está impecável, a conversa foi brutal, vocês têm que ouvir isto do início ao fim. Nós falámos sobre o que é que vai existir relacionado com a blockchain em Portugal, o que é que se está a fazer na Aliança Portuguesa de Blockchain, que tipo de paradigma é que é este, de onde vem ou até onde o blockchain pode ir, de que formas é que ele pode ser utilizado, que futuros trabalhos vão utilizar a blockchain e quais trabalhos vão desaparecer por causa do blockchain. Portanto, fiquem desse lado, porque esta conversa merece ser ouvida. O meu nome é Rui Serapicos e presido a Aliança Portuguesa de Blockchain e este é o futuro em 2092. Olá pioneiros, bem-vindos ao episódio desta semana. Este vai ser o espaço em que todas as segundas-feiras eu e tu vamos conversar com a elite de profissionais que vão ajudar a humanidade a superar os desafios dos próximos 70 anos. Eu sou o Nuno, o teu host, editor deste podcast, e o convidado de hoje é Rui Serapicos, que é Managing Partner da Human Consulting desde 2008, uma empresa de consultoria e gestão. É desde 2013 partner da Sionet Portugal, uma rede de decisores de tecnologias e inovação. Até 2014 desempenhou funções de consultoria e gestão executiva em empresas nacionais e multinacionais como Blockbuster, GE Capital e Gartner Consultoria. É desde 2018 presidente da Aliança Portuguesa de Blockchain, que é nada mais nada menos que um ecossistema português de empreendimentos com organizações académicas e governamentais criadas para implementar soluções blockchain. Atualmente é também professor convidado da Porto Business School, onde leciona nos programas de Leading Digital Transformation e Executive Master em IT Management e ainda pertence à Comissão Europeia, como avaliador de todas as propostas tecnológicas baseadas nos programas emergentes. Rui, bem-vindo a 2092. Obrigado. Bem, dito isso dessa forma até me intimidas, porque eu realmente nunca me apresento assim. Apresento-me só como Rui, por isso... E gosto mais da informalidade. Acho que a informalidade é importante e os anglo-saxões são muito bons a serem muito informais, mas muito profissionais, e acho que isso é importante. Mas vamos em frente. Força. Vamos em frente. Com tanta coisa que tu fazes, como é que tu consegues ter assim, um management de tudo? Quais é que são as técnicas que utilizas para estar a par de todas as decisões destas coisas todas? Eu leio leio research, leio bastante research, leio compilação de research e também tenho um hábito que às vezes não consigo sempre cumpri-lo, de só ler o e-mail 3 vezes por dia, ou seja, de manhã, ao almoço e à noite, e assim corto, mas às vezes isso não acontece porque há muitos pedidos, e depois o WhatsApp também corta muito a gestão do tempo, mas tento fazer isso dessa forma para me, vamos dizer, me disciplinar, porque o e-mail, além de ser uma ferramenta que já está a ficar um pouco obsoleta, em muitos casos tira-nos muito tempo e isso não é produtivo. É verdade. Do ponto de vista de conhecimento, curiosamente também não mencionaste aí, tive envolvido num projeto de recolha de patentes, e é na recolha de patentes que tu aprendes muito, ou seja, e é na recolha de, vamos dizer, tudo o que seja o mundo da investigação, onde se aprende o que é o estado da arte, não só da tecnologia, vamos dizer, de outras ciências, até mesmo o estado da arte, das artes, curiosamente. Agora estou envolvida num projeto de NFTs, com arte, e isso é uma temática também muito interessante. Respondendo... Diz. Não, isso é brutal, ótimo. Estás envolvido mais do que aquilo que eu estava à espera. Mas, e sim, respondendo à questão, eu acho que é um pouco nós termos sempre aquele gosto de aprender mais e de estudar mais e de centrares o teu pensamento baseado em dados, obviamente, mas saberes também puxar às emoções das pessoas através vamos dizer, daquilo que é novo e daquilo que é inovador, e às vezes isso é difícil.
Isso foi um dos desafios que nós tivemos em 2018, foi evangelizar este conceito da blockchain, que acho que é um pouco a temática que nos traz aqui, porque foi um ano de evangelização e as pessoas estavam muito, vamos dizer, desconhecedoras do potencial da blockchain. Tu falaste aí das patentes, como é que funciona essa área das patentes? Tu regulamentavas ou havias de decidir se realmente elas podiam seguir em frente? Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos converter este programa num programa de patentes e não num programa de blockchain. Não, é que eu acho interessante. Porque isso abre um mundo incrível. A nossa solução o que faz recolha de todas as patentes que são emitidas, vai ao WPO, ao EPO e por aí fora, ao USPTO, e recolhe as patentes. Isto é a primeira fase, vamos dizer, a captura das patentes. Depois de fazer a captura das patentes, interliga todas as palavras-chave, interliga todos os inventores que co-inventaram. Por isso cria redes de colaboração, e depois de criar redes de colaboração também consegue extrapolar, começa a criar modelos baseados em machine learning que conseguem extrapolar vamos dizer, um potencial de sucesso de uma determinada patente em função de, vamos dizer, de parâmetros passados. Ok, boa. Eu estou curioso por causa disso, porquê? Porque eu sou designer e então eu às vezes quando estou a criar serviços ou produtos, é uma área que me, vamos assim dizer, intimida, porque é a outra fase de me validar a ideia. Ou seja, eu depois de ter a ideia e de perceber como é que ela vai funcionar, eu preciso que ela seja, ou que seja reconhecida. Sim. E então, quando eu quero patenteá-la, ou quando eu quero registar alguma coisa, eu às vezes nem sei onde ir e que tipo de processos ou que tipo de coisas é que conseguem ser patenteadas. Sim, aqui estamos a falar de duas coisas. Uma é o registro de uma marca, ou vamos dizer, de uma insígnia especial, ou de um registro especial de imagem, ou de som, ou vamos dizer, ou de uma palavra, ou de uma expressão. Outra coisa é, por exemplo, patentear uma molécula, ou patentear um trabalho científico. Ok. Neste caso, nós só nos concentramos em trabalhos científicos. Só concentramos, o início do projeto foi nas áreas da saúde mental, que agora está muito na voga. Isto foi pré-Covid, ou seja, começámos a trabalhar muito antes do Covid, e há muitas, vamos dizer, há muitas patentes nessa área, especialmente na área da epilepsia, na área de Parkinson, na área de Alzheimer, que são doenças não é importantes pela sua, vamos dizer, pelo seu impacto, mas importantes pela capacidade que o ser humano poderá ter em, vamos dizer, em combatê-las. E é muito importante nós usarmos a tecnologia ao serviço da saúde. E esse projeto é um projeto que está muito enfocado em extrair, vamos dizer, aquilo que se chama os metadados das patentes, de forma a perceber se existem relações, às vezes, entre inventores. Por exemplo, só para dar um exemplo, aquilo que nós conseguimos fazer era puxar informação de um inventor, primeiro identificar um inventor de uma determinada patente que teve sucesso, e depois criar uma rede alargada de relações que esse inventor teve, e depois nessa rede alargada identificar as outras invenções dessa rede alargada. E na prática o que tu estás a fazer é criar redes de excelência, porque as pessoas que têm mentes brilhantes tipicamente querem se relacionar com pessoas que têm mentes brilhantes. E por isso o que vai acontecer é que tu vais criar essa rede, identificar essa rede, e depois de identificar essa rede, identificar essas patentes, e também podes identificar patentes concorrentes desses, vamos dizer, coautores ou desses co-inventores. E depois extrapolar e pensar um bocadinho naquilo que se chama polinização cruzada, que tem a ver com patentes que passam de uma indústria para outra, e de que forma é que determinadas patentes podem
ajudar outras indústrias. Isso acontece muito das tecnologias para as farmacêuticas e vice-versa. Isso é um mundo. Isso é um mundo genial, isso é um mundo brutal. Fico fascinado com isso. É um mundo fascinante, é um mundo fascinante. E a dificuldade de aplicar a aprendizagem de máquina, o machine learning, vamos dizer, à previsibilidade das patentes é algo também muito desafiante, porque e isto também tem a ver com um bocadinho com aquilo que eu vou dizer agora, que é o que foi sucesso no passado não quer dizer que venha a ser sucesso no futuro. No entanto, existem algumas características muito associadas aos metadados que fazem com que determinada patente tenha mais sucesso do que outra. Okay. Pode ter a ver, por exemplo, com a localização, pode ter a ver, por exemplo, uma patente que seja, isto é totalmente um estereótipo, uma patente que tenha sido, por exemplo, produzida num país onde tenha pouca, vamos dizer, tração de patentes, tem menor potencial de sucesso do que uma que tenha muita tração de patentes. Okay. E as redes de excelência também é uma temática muito importante, entre outras, mas isso daria um programa inteiro. um programa inteiro. Depois vocês chegam a falar com os especialistas criadores dessas patentes para lhes dar essa informação? Sim, esses especialistas são os KOLs, porquê? Porque vou pegar um exemplo que é as patentes da epilepsia. Um dos objetivos, por exemplo, era determinar o potencial de sucesso dos concorrentes de uma patente desenvolvida por uma grande farmacêutica na área de epilepsia em 87, curiosamente, e que foi um blockbuster e que não continua a ter sucesso. Porquê? Porque obviamente até a patente ter expirado, mas a dificuldade é identificar uma molécula ou identificar uma solução, vamos chamar assim, que consiga bater esta patente de forma mais eficiente. E isso significa que, hoje em dia, estas patentes de grande sucesso têm muito interesse para as grandes multinacionais. Uma grande multinacional tem muito interesse. E tem muito interesse em perceber a anatomia de uma patente, tem interesse em perceber como é que eu consigo, com uma determinada patente, ser mais competitivo do que outra, exato, e ter mais sucesso do que outra. E isso as multinacionais valorizam muito. Imagino. Bom, agora, dando aqui assim uma volta de 180 graus, se calhar nem tanto, se calhar até estão relacionados, qual é que foi o teu primeiro contacto com a realidade do blockchain? Foi até anterior a 2017, ou seja, o primeiro, vamos dizer, a primeira atividade relativamente a blockchain foi em 2017. Mas antes de 2017 eu fui confrontado com a minha ignorância, acho que foi 2015 ou 2016, em que alguém me disse, não, mas o que nós estamos a fazer agora isto será feito tudo em blockchain. E eu fui estudar, isto em 2015 ou 16, foi mais ou menos nessa altura, acho que foi em 2015. Ou seja, na altura o meu conhecimento de blockchain era só ouvir e comecei a estudar, comecei a investigar. Depois em 2017 o que aconteceu foi que nós estávamos a fazer um hackathon longo na área da PSD2, que é a PSD2 é a segunda diretiva de serviços de pagamento da União Europeia, que altera profundamente a forma como os serviços são, como se processam os serviços de pagamento e como se processam as transações e como podem surgir novos players na área dos pagamentos, até dos pagamentos diretos. E estávamos a fazer um hackathon longo com o Banco de Portugal, onde o hackathon convidava várias startups a lançarem soluções na área da PSD2, e na altura falou-se, porquê é que não vamos fazer isto em blockchain? Em 2017 isto já se falava, estamos a falar há 4 anos, não é? Já se falava, mas falava-se como uma tecnologia que estava a emergir.
Ok. E o que nós decidimos fazer foi, ok, vamos fazer isto dentro de uma realidade da CIANET, vamos fazer isto como uma lógica de um evento, vamos gerar um hackathon longo. A questão é que a bola de neve cresceu de tal forma que nós não tivemos que, vamos dizer, fazer o carve-out ou fazer a extração daquela iniciativa para uma associação sem fins lucrativos, por razões óbvias, porque poderia haver ali um conflito de interesses, porque havia múltiplos stakeholders, múltiplos interlocutores, uns concorriam entre eles que tinham objetivos comuns de desenvolver as soluções de blockchain em Portugal, e porque, vamos dizer, a massa crítica foi muito acelerada, ou seja, nós, isto foi em novembro de 2017, em dezembro de 2017 começámos a falar com um conjunto de interlocutores, falámos com o IAPMEI, o IAPMEI inicialmente e continua a apadrinhar vamos dizer, o projeto, e começou a crescer. Lançámos o site e fizemos o arranque da Associação da Aliança Portuguesa de Blockchain em março de 2018 e começámos a fazer roadshows de evangelização, roadshows académicos e empresariais, e foi aí que começou a aventura do blockchain do ponto de vista prático e do ponto de vista de Isso é brutal. Isso é brutal. Vocês chegaram a sair boas iniciativas, boas ideias de lá? Ou seja, a percentagem, qual é que foi a percentagem de concretização das Chegaram a ideias? sair ideias muito interessantes. Nós fizemos vários, e esperamos agora lançar agora um novo challenge. Nós fizemos vários challenges na área de blockchain. Fizemos challenges para o mercado livre de produção elétrica, fizemos challenges com ML, fizemos challenges com fidelidade na área dos seguros paramétricos, fizemos challenges com a Medina na área do marketplace de conteúdos. Isso é só pessoal a sério. Sim, eu acho que na altura as coisas mudaram muito, entretanto. Na altura havia, mais do que uma curiosidade, havia um interesse genuíno de todas estas entidades que eu falei e mais outras que posso me estar a esquecer, a REN, não sei se falei na REN, mas de várias entidades que disseram, nós queremos não só fazer, mas queremos também aprender. E a melhor forma de aprendermos foi, vamos lançar um challenge, vamos convidar, fazer aquilo que eu estava a falar há pouco do Banco de Portugal e da PSD2, vamos convidar startups a lançarem soluções. Outro exemplo foi um challenge com a Abreu Advogados na área dos smart contracts e ganha uma empresa muito enfocada na produção de smart contracts para o arrendamento, com uma automação de um arrendamento e na altura a situação era substancialmente diferente, fazia-se muito arrendamento turístico e o arrendamento era muito comoditizado, por isso ter um arrendamento baseado em blockchain ou baseado num smart contract fazia todo sentido e faz todo sentido ainda. Mas esse foi o percurso. E depois de 2019 mais roadshows, e depois em 2020 entra a pandemia e nós convertemos a atividade para uma atividade mais digital e estamos nesta fase a estimular as sociedades de advogados que são nossas associadas a concluir o livro branco para a regulação e legislação na área de blockchain, que é um trabalho de 20 sociedades de advogados que, na prática, o que eles querem é apresentar as melhores ideias e as melhores soluções legislativas e, vamos dizer, viradas para a regulação na área de blockchain, que não estejam única e exclusivamente viradas para as criptomoedas ou viradas para os ativos digitais fungíveis. O que é mais comum de se associar, não é? Exatamente. Tu há pouco falaste daqueles roadshows e dos exercícios que vocês lançam ao pessoal. Como é que as pessoas conseguem? São vocês que escolhem quem consegue entrar ou existe uma plataforma Não,
Não, na altura o que aconteceu foi o seguinte: primeiro nós fomos, entre aspas, vender que era importante estimular startups e estimular empresas a adotarem blockchain e a conhecerem mais sobre blockchain, e que estas empresas líderes que fizeram os challenges deveriam lançar estes challenges para estimular o conhecimento, estimular a consciencialização de blockchain e também dar oportunidades às startups para fazerem projetos baseados em blockchain. E foi essa a forma de nós criarmos vamos dizer, este marketplace entre empresas que precisam de soluções baseadas em blockchain e startups que querem desenvolver soluções baseadas em blockchain. Então, já que estamos aqui fartos de utilizar esse nome, eu sei que existe muita gente que nos ouve que já investigaram de certeza, mas que não tem uma definição do que é certa, ou se calhar é errada, e eu quero pedir-te se consegues explicar o que é o blockchain. Sim. O que é o blockchain? Essencialmente é uma rede, o blockchain é um paradigma, é a mesma coisa que se nos perguntassem nos anos 90 o que é a internet hoje em dia é um paradigma, ou seja, é mais do que uma rede, é mais do que infraestrutura tecnológica. Por isso, blockchain é um paradigma antes de ser, vamos dizer, uma infraestrutura tecnológica, ou uma rede, ou um conjunto de redes que se interligam, assim como a internet o é. E na prática vamos dizer, é uma rede, é uma infraestrutura, mas também é um registro, ou é uma base de registros imutáveis que estão em rede e que comunicam entre si, e que levam a que cada transação que é adicionada a um bloco, ou a essa rede, a um bloco dessa rede, é validada por os diferentes interlocutores, ou os diferentes computadores que estão nessa mesma rede. E por isso essa imutabilidade, essa rastreabilidade, essa capacidade de saber exatamente que uma transação aconteceu e que essa informação dessa transação está distribuída por todos estes computadores, ou por todos estes nós, como se queira chamar, tem um valor muito maior do que um valor para as criptomoedas, tem um valor para a rastreabilidade, tem um valor para os ativos digitais e não digitais, tem um valor para a identidade digital, para a cibersegurança, ou seja, existem N aplicações de blockchain. Para ti, a definição de blockchain, sem ser a definição máxima, é diferente ou é a mesma? Desculpa, não entendi a pergunta. Imagina, se, por exemplo, quando eu penso em blockchain, penso em, por exemplo, em incapacidade de existir corrupção, ou existir mais segurança em qualquer tipo de transação. Tu tens alguma definição sem ser aquela consensual, ou uma mais metafísica, sem ser essa? Sem ser a que acabaste de dizer? Sim. Existem N definições metafísicas sobre. Por acaso é engraçado, foi lá para 2015, ou seja, há 6 anos atrás, numa reunião da CIANET, numa reunião internacional da CIANET, eu estava a preconizar uma mudança de paradigma de governo, ou de governança. Ou seja, pegando nos diferentes conceitos mais metafísicos de blockchain. Blockchain é chamada a internet de valor, é chamada, vamos dizer, a tecnologia que permite a confiabilidade, é chamada, vamos dizer, uma rede que vai desintermediar qualquer entidade centralizada e, por isso, tem a capacidade de dar poder a qualquer um dos interlocutores. Por isso, toda esta, vamos dizer, estes metaconceitos, ou estes conceitos que estão para além da tecnologia, são muito importantes. E nessa tal reunião, eu fiz vamos dizer, expliquei visualmente porque é que nós estamos a mudar de relações de poder
piramidais para estelares para distribuídas. Estas relações de poder piramidais são muito hierarquizadas, até se fala muito do patriarcado, são muito Estás a falar é viradas... o top-down, certo? O top-down, exatamente. Vamos dizer, aquele modelo muito triangular ou muito piramidal, onde existe alguém com mais poder em cima e alguém com menos poder em baixo e tem que subir nessa pirâmide para chegar ao poder. E depois isso mudou um pouco numa topologia de poder, que passou a ser uma topologia mais descentralizada, onde existem vários pontos de poder. Mas na mesma existem sempre aquelas relações quase piramidais de necessidade de subir ao poder. E esta tecnologia o que faz é permite uma governança distribuída e permite que este poder seja totalmente distribuído. E por isso esse conceito metafísico é uma tecnologia que muda o paradigma também do poder. E todos os modelos de negócio que pensem num modelo de poder e num modelo de decisão totalmente distribuído, podem ganhar muita atração com as novas gerações, porque estão muito mais receptivas a este tipo de meritocracia ou de holacracia, que são alguns dos modelos cada vez mais adotados. Então, eu posso supor que se existisse uma pergunta que fosse quais é que seriam, o que é que torna o blockchain uma boa opção para empresas ou para um cidadão comum, seria a capacidade da meritocracia, pelo menos para o cidadão comum? Não, a blockchain, vamos lá ver uma coisa, antes de irmos para a componente dos benefícios ou para a componente nós temos ainda bastante caminho a percorrer, ou seja, nós estamos numa fase que eu considero que é uma fase de massificação das criptomoedas, obviamente, de adoção, de conversão dos modelos financeiros atuais para modelos híbridos, ou seja, para, por exemplo, a Visa, a Mastercard começarem a aceitar criptomoedas. Isto vai fazer com que se abram universos de oportunidades incríveis na área de blockchain, especialmente para aquilo que eu chamo de blockchain não virada para as criptomoedas, para a rastreabilidade da cadeia de valor, apesar de já existirem, por exemplo, projetos como a Maersk, que faz a rastreabilidade da cadeia de valor. A própria Sonai fez um piloto na área da rastreabilidade do pescado. Existem startups em Portugal na área da rastreabilidade também do pescado e dos frescos, que é uma temática muito, muito relevante. A rastreabilidade, por exemplo, dos medicamentos é outro tema muito relevante numa época onde a vacinação é tão crítica. Sim. E quando tu também dizes a rastreabilidade, quer dizer que consegues perceber de onde é que vem um certo item. Por exemplo, se eu tiver um copo em casa, sei quem consegues ir buscar desde onde veio a areia, que foi feito o vidro. Sim, a lógica é essa, ou seja, a rastreabilidade é a visibilidade ponto a ponto, desde o momento da sua produção com a matéria-prima, até ao momento em que o consumidor está a olhar para uma garrafa de vinho e quer ver se, de facto, em toda a cadeia de valor, houve algum problema com aquele vinho, que podem ser sulfitos, podem ser, algumas impurezas, e consegue perceber em todos os elementos da cadeia de valor que tenham se envolvido. Isto é uma das temáticas mais críticas na componente da blockchain, não vou chamar não financeira, mas não criptomoeda, que é, para se desenvolver projetos de blockchain, é preciso ter um ecossistema. E as empresas que trabalham em ecossistema são aquelas que vão ter a capacidade de, com maior potencial, usufruir dos benefícios de blockchain. Por isso, uma empresa que trabalhe muito bem o seu ecossistema, se quiser implementar
uma rastreabilidade da cadeia de valor, vou pegar no vinho, uma empresa que tenha vamos dizer, queira ter uma super visibilidade entre o produtor e o consumidor, consegue implementar rapidamente uma solução de blockchain que vise vamos dizer, essa visibilidade, essa rastreabilidade e essa abertura, essa transparência, que é hoje em dia muito valorizada, sobre o que é que está a acontecer a determinado produto. Normalmente estes produtos devem ter um valor acrescentado maior. Aí, Por isso, aí a autenticidade não pode ser aldrabada. sim, e isso é um dos casos de uso de blockchain, que é poder fazer a rastreabilidade dos DOCs e dos DOPs, das regiões controladas e das regiões de denominação, e também daquilo que são os produtos naturalmente portugueses. Isso foi uma das nossas propostas agora, junto da Secretaria de Estado da Transição Digital, e nomeadamente do Portugal Digital, que é criar um consórcio de produtores para que defendam a autenticidade dos produtos portugueses com a rastreabilidade das suas cadeias de abastecimento ou das suas cadeias de valor. Ou seja, estás a dizer que, por exemplo, agora que estamos no tema dos vinhos, o Alvarinho, vamos conseguir perceber que realmente é de lá porque ele tem uma cadeia de blockchain associada a essa autenticidade, certo? Sim. Como podemos O fazer de outros Alvarinho, produtos. o vinho do Porto, por exemplo. Há países que produzem vinho do Porto e chamam-lhe vinho do Porto, mas Ok, não é vinho ok, do Porto. Pronto. ok. E há muitos produtos que são, vamos dizer, copiados ou adulterados em diferentes países e que uma das formas de proteger o produtor é dar-lhe a garantia que aquele produto tem vamos dizer, uma cadeia controlada e tem uma visibilidade controlada. E o próprio consumidor provavelmente aceitaria pagar, vamos dizer, 1 cêntimo, 10, 20 cêntimos mais para ter essa visibilidade da cadeia de valor e ter a garantia que está a comprar um produto português. Exatamente. Tem muito valor. E diz-me uma coisa, por exemplo, a cadeia de blockchain para quando o consumidor compra o produto? Por exemplo, eu estou a imaginar que isto pode ser completamente fora da caixa. Vamos conseguir perceber que quem comprou aquela garrafa e depois conseguimos perceber para onde é que vai a garrafa? Por exemplo, se eu a deitei fora no sítio certo? Isso não é um problema, é um desafio tecnológico que pode ser resolvido. Se o produtor do vidro embeber a garrafa, isso sai caro, embeber a garrafa num QR Code vamos dizer, de leitura, é tão importante o conteúdo da garrafa como o vidro dela. Ou seja, do ponto de vista vou-lhe chamar de, não só de rastreabilidade, mas de gestão de resíduos. Ou seja, isso é possível. Ou seja, é possível e existem hoje em dia soluções de blockchain aplicadas à economia circular, que é uma temática crítica, que é uma temática que vai começar a ganhar, vamos dizer, espaço e vai começar a ganhar momento, no sentido em que nós vamos querer cada vez mais reutilizar, reciclar e reaproveitar e ter a capacidade de perceber exatamente qual é as voltas numa cadeia de valor que um determinado vidro ou um determinado plástico está a dar. Isso é muito importante e é muito valorizado, porque nós soubermos que estamos a usar material reciclado, se calhar vamos preferir um produto reciclado versus um produto que não seja reciclado. Mas eu acho que esse é um desafio que está montante do ponto de vista do produtor e do produtor das embalagens, especificamente, e também está jusante, ou vamos dizer, de uma forma mais supra, que é do ponto de vista da regulação, que é uma regulação que faça um enforcing ou faça uma garantia
de que se está a usar cada vez mais produtos reciclados, porque isto é crítico hoje em dia. E tens alguma ideia de quem é que esteja a fazer este género de coisas, pelo menos em Portugal? Em Portugal, Blockchain associado à economia circular. Em Portugal eu não tenho conhecimento, por isso podem existir, mas eu não tenho conhecimento. Mas eu espero que exista e se existir, por favor, entre em contato com a Aliança Portuguesa de Blockchain, porque nós vamos fazer publicidade desse projeto. Okay. Nós tentamos publicitar todos os projetos que são feitos em Portugal, mas os projetos de economia circular baseados em blockchain, em muitos casos são projetos que estão muito associados à energia. Porquê? Porque a energia pode ser reaproveitada. E existem blockchains existem, vamos dizer, soluções baseadas em blockchain que estão vocacionadas para a economia circular. Porque na produção de energia, no transporte, na distribuição e na comercialização de energia há muitas perdas. Sim. E se nós tivermos a capacidade de rastrear e de, vamos dizer, até criar mercados mercados compradores, mercados interpares, ou seja, mercados em que eu estou com um excesso de recepção de energia ou até de microprodução de energia e aceito perfeitamente entregar ao meu vizinho por um fee inferior àquele que é o do distribuidor ou do comercializador, e essa tecnologia pode ser baseada em blockchain. Ou seja, essa redistribuição, esses mercados abertos de energia podem ser totalmente baseados em blockchain. Isto vai ser brutal no futuro. Sim. O futuro vai ter esse potencial, que é os chamados mercados prosumers, que são os mercados dos produtores e consumidores, poderem entre eles partilhar estes excessos e estes resíduos que hoje eu posso estar, só para dar um exemplo, porque isto é engraçado. Sim, claro. Nós, na pré-pandemia, fomos à Eslovénia por causa de um projeto de blockchain na área da energia ou da economia circular aplicada à energia, à chamada District Energy, e que não há em Portugal, ou se houver em Portugal há uma outra rede, que são redes de água quente para que vão aquecer os prédios, porque são países que sofrem muito com as amplitudes térmicas, e não havia na altura, ou em alguns bairros não existe o controle de temperatura, porque a temperatura vamos dizer, é distribuída, a água quente é distribuída por todo o prédio. O que é que isso significa? Significa que há quem abra a janela porque tem calor a mais dentro de casa, que é uma coisa que para nós não faz sentido nenhum. Exato, é verdade, eu confirmo isso, que eu tenho um amigo meu na Suíça e ele diz que sempre que lhe ligo, ele está de t-shirt e ele diz que lá fora está a nevar e que às vezes tem que abrir a janela porque é impossível estar em casa, que ele está ligado sempre, não há maneira de desligar. Exatamente, exato. Não há essa maneira de desligar. E eu não conheço o vizinho daqui a 200 metros, mas se o meu vizinho daqui a 200 metros precisar desta energia e eu estou com excesso dela, e se eu tiver um marketplace, um mercado de troca de energias entre aquilo que eu estou a consumir em excesso, se eu puder dar este excesso de consumo ao meu vizinho que está a precisar, isto é economia circular. E como é que se parece esse marketplace? Isso vai ser uma plataforma web? Vai ser, ou ainda não sabe? São tipicamente plataformas web, já existem algumas plataformas web. Onde é que estão os grandes entraves? Os grandes entraves estão nos intermediários, nos comercializadores. Neste caso, em Portugal especificamente, é na EDP. Porquê? A EDP também tem, vamos dizer, também está muito envolvida na produção e também tem a comercialização. Partiu-se a EDP em várias EDPs e depois
vamos dizer, permitiu-se criar ali uma desregulação do mercado, não desregulação, mas uma liberalização do mercado, mas mesmo assim é necessário que não haja tantos entraves vamos dizer, ao fenómeno prosumer, ao fenómeno do consumidor, do produtor-consumidor, e ao fenómeno de entregar o excesso usando as redes que devem ser comuns. Mas isto eu acho que é um caminho que tem que passar pelo regulador e também tem que passar pela legislação. São essas os únicos entraves? Ou seja, vou refazer a pergunta. Quais é que seriam umas boas pessoas, entidades que tu conseguirias aliar para que isso acontecesse? Bem, primeiro a entidade mais relevante neste processo todo, curiosamente, é termos um Parlamento ou uma Assembleia da República que permita ou que altere a legislação para que se consiga criar este tipo de mercados onde o excesso é aproveitado por um par. Esta legislação ainda não tem maturidade, em Portugal não tem maturidade suficiente para que isso aconteça. Eu, curiosamente, o princípio da minha carreira foi em energias renováveis, foi na energia eólica. Isso é curioso. É muito curioso, porque eu parecia não vou chamar um Dom Quixote, mas eu na prática, eu falava com a EDP, eu tinha um concorrente chamado na altura Enernova, que pertencia ao grupo EDP, e também ia falar com a EDP Distribuição, ia falar com a EDP Research, que fazia os estudos de impacto, estudos de interconectividade, e ali havia claramente um potencial conflito de interesse em relação à expansão do mercado das renováveis. Por isso é que se partiu a EDP, entre aspas, por isso é que se dividiu a EDP. E esse conceito de conflito de interesses aplica-se a muitos outros mercados. O mercado das energias já está mais liberalizado, mas há outros mercados que podem ser, mais abertos. E só quando surgem, e a tecnologia às vezes permite isto, nós tivemos muitos anos a viver uma experiência com táxis que grande parte das pessoas não se sentia muito confortável no táxi, e de repente aparece uma tecnologia que força até à mudança de atitude dos próprios taxistas, e com Exatamente. todo o respeito pela profissão. E por isso eu acho que a tecnologia traz aqui novas formas de atuar e traz aqui novas oportunidades de negócio que não sejam única e exclusivamente para entidades que já tenham muito mercado, muita cota de mercado. E isso pode ser muito interessante porque abre a oportunidade a novos operadores, abre a oportunidade a novas... Um bom exemplo disso foi a Airbnb em Portugal, que ajudou muitas pessoas no período pré-pandémico. E eu acho que muitas vezes essas situações são muito benéficas porque permitem existir competição saudável, que até agora não conseguia existir, ou as pessoas não conseguiam competir sequer, no sentido de fazer uma proposta para que as entidades maiores sentissem que existe alguém que lhes pode, com novas ideias. Por exemplo, o que eu acho que, com respeito exatamente aos taxistas, eles não tinham um concorrente direto que lhes fizesse pensar noutras alternativas. Então eles sentiam-se confortáveis. Certo? Sim, E agora com as outras entidades que surgiram entretanto, que permitiu-lhes ver que existem outras possibilidades e tanto que agora eles até estão a adotar coisas dos competidores. Sim, e aprofundando um pouco a questão de quais seriam as entidades ideais com quem irias falar para que estes projetos de novos mercados e novas oportunidades centradas em tecnologias disruptivas conseguissem operar.
obviamente a Assembleia da República, obviamente entidades que por elas podem ser, vamos dizer, potenciadoras destes mercados. Um bom exemplo disso foi a REN, o challenge de blockchain que nós lançámos com a REN, foi criar um mercado prosumer, outra vez, um mercado de consumidores produtores na área das renováveis, e em que as empresas consumidoras produtoras podiam trocar entre elas usando a rede da REN. E isso é vamos dizer, é um bom exemplo disso, ou seja, entidades que têm ou que fazem a gestão de determinadas infraestruturas que não estão a ser maximizadas, em que esses ativos não têm uma rotação suficiente e que podem ser, vamos dizer, maximizadas. O Estado é provavelmente o maior dono de infraestruturas que não estão a ser maximizadas. Por isso, se nós criássemos mercados em que vamos dizer, o Estado permitisse que operadores privados conseguissem usar essas infraestruturas para desenvolver novos negócios, e infraestruturas não têm que só ser infraestruturas físicas, também existem infraestruturas lógicas, nomeadamente os dados, que Nem é que uma fosse só temática para muito testes. interessante. Era para eles, nem que fosse só para testes, para eles conseguirem perceber que realmente as coisas funcionam. Não é? Exatamente. Agora, falando um pouco de onde tu estás a trabalhar como presidente, que trabalhos é que vocês estão a desenvolver na aliança de blockchain? Excelente pergunta. Nós, entre outras coisas, como eu te disse há pouco, nós temos mais ou menos 6 ou 7 iniciativas que correm. Aquelas que pararam foi, tipicamente, os roadshows, e as conferências passaram mais por uma componente digital. O objetivo é esta conversão do físico para o digital. Nós fizemos 3 conferências, fizemos uma em 18 e 2 em 19, 2 em Lisboa e uma em Coimbra. Os hackathons associados aos challenges são sempre bem-vindos, porque tem uma componente muito importante de resolver um problema empresarial e ajudar startups a demonstrar a sua capacidade e a sua proficiência nesta área. Aquilo que se chama o Advisory Board legal, que é o Legal Advisory Board para o desenvolvimento do livro para a regulação e legislação na área de blockchain. Nós recentemente acabámos de lançar um grupo de trabalho para o blockchain na administração pública, em que juntámos desde a ESPAP, a Segurança Social, o MAI, a EBUPI, a ICNF, uma researcher na área de blockchain, isto em parceria com a PDSI. Para quê? Para criar vamos dizer, um modelo de maturidade de blockchain para as empresas do Estado, ou para as entidades estatais, que possam identificar quais são os pontos fortes e fracos da sua realidade e, com base nisso, tomar uma decisão se devem adotar ou não blockchain para um determinado desafio de negócio, neste caso um determinado desafio da administração pública. E isso é uma das iniciativas que estamos a fazer também. Temos estado a envolver-nos com diferentes empresas tecnológicas para a construção daquilo que é um Technology Advisory Board, está muito enfocado no desenvolvimento das tecnologias. Estamos a falar com municípios para o desenvolvimento de challenges e desenvolvimento de iniciativas que estejam muito enfocadas naquilo que é a administração local e as Smart Cities, que é a aplicabilidade de blockchain para as Smart Cities. E essencialmente é isso. E já não é pouco. Já existe aí muita dinâmica que eu não estava à espera. Estás-me a ouvir? Agora perdi-se. Houve aqui Ok. alguma instabilidade da net. Houve. Acho que Foram uns pequenos segundos. Por acaso estavas a falar da carta branca, do livro branco do blockchain. Isso é suposto ser um livro de regulamentação, certo?
Sim, é um livro que investiga, em que estas diferentes sociedades de advogados investigam sobre quais são os países que têm maior taxa de penetração na área de blockchain, que legislação é que eles têm em determinadas áreas, nomeadamente em cibersegurança, nomeadamente em ICOs, STOs, nomeadamente nos criptoativos, na rastreabilidade das cadeias de valor, na componente da privacidade, na componente da propriedade intelectual. E isto eu acabei de enumerar alguns dos capítulos deste livro. Todos estes capítulos, estas sociedades de advogados, o que é que vão fazer? Vão investigar um bocadinho o que é em direito comparado, o que é que se está a fazer em termos internacionais, o que é que se pode fazer, o que é que será o melhor para Portugal e propor nesses capítulos qual é a legislação mais aplicável, qual é a legislação mais benéfica para que depois se possa legislar nessa área. Ok, há pouco falaste também de que não é mau, mas que as pessoas tendem só a associar o blockchain às criptomoedas. Que outras coisas é que nós deveríamos associar o blockchain? Eu vi que vocês têm algumas coisas no vosso site, que eu acho que eu recomendo a todas as pessoas a ir ver, mas queria que conseguisses dar um panorama. É que são tantas coisas, existem 100 e tal aplicações, mas existem muitas mais, ou seja, cada projeto é uma aplicação. Tipicamente nas áreas financeiras, além das criptomoedas, existe a parte de trade finance, ou daquilo que se chama os financiamentos internacionais, onde eu não conheço uma terceira parte, quer fazer um negócio com uma empresa que está em Serra Leoa e preciso de uma carta de conforto. Okay. E uma das formas de automatizar esta relação é com um contrato inteligente ou um contrato auto-executável, em que ambas as partes aceitam os termos em código e vão executar esse contrato, vamos dizer, remoto. Eu não conheço a outra parte, nunca transacionei com ela, sinto-me mais confortável a fazê-lo através do blockchain do que outros exemplos, por exemplo, da Geórgia ou exemplo do Ghana, que são registros de propriedade na área de blockchain, ou seja, no caso de alguns países em que em que a corrupção safra, blockchain pode ser muito útil porque eu não estou dependente de uma, vamos dizer, de uma entidade que potencialmente pode ser corrompível para registar a minha propriedade. Não estou a dizer que em Portugal seja esse o caso. Eu acredito que em Portugal o tema da corrupção das propriedades não acontece. O que eu acho que pode acontecer é o registro de propriedade acelerar brutalmente por causa da automação dos contratos. E aí, de facto, é outro tema. Se falarmos da rastreabilidade da cadeia de valor, seguros, os seguros E dos podem... contratos? Em relação aos contratos, corrija-me se eu estiver errado, existem vários tipos de contratos, certo? Sim. Podes desenvolver mais esse assunto? Porque eu sei que existem pelo menos os dois. Smart contracts, curiosamente, ainda bem que estás a falar sobre isso, porque a maior parte de nós já temos contratos inteligentes. Só que nós não temos noção de que esses contratos inteligentes são smart contracts. Eles, na prática, não são assim tão inteligentes. Um bom exemplo disso é o pagamento por conta. Tu pagas a tua eletricidade automaticamente. Isso é um smart contract. Qual é a grande diferença entre este smart contract e o smart contract que tu pagas da tua eletricidade? É que o teu smart contract tem 3 intermediários. Tem o teu banco, tem a CIBS e tem o outro banco. Tem o banco do prestador de serviço. Por isso, quando tu consegues desintermediar estas 3 entidades, os 2 bancos e a CIBS, que é detida por bancos, tu consegues fazer isto através daquilo que passa a ser aquele intermediário, que é uma blockchain, ou uma tecnologia que põe em contacto duas entidades que não se conhecem. E isso é, vamos dizer, uma forma de... tem que ser muito mais sofisticada do ponto de vista de contrato inteligente, porque um contrato inteligente
vamos dizer, de um pagamento de um prestador de serviços de eletricidade é muito simples, se o dinheiro estiver na conta, ele é sacado. E o dinheiro é sacado no montante exato da tua conta elétrica. No caso de um smart contract, os smart contracts podem ter não sei quantos dispositivos e triggers e podem ter não sei quantos modelos de acordo. Por exemplo, tu podes ter um seguro baseado num smart contract e ativas o seguro ou não, e esse foi um dos challenges da fidelidade, que era um seguro paramétrico para neste caso, para eventos desportivos. Tu vais correr uma maratona, queres fazer um seguro e fazes um seguro totalmente paramétrico. É um seguro que começa no momento em que tu começas a correr e termina no momento em que tu terminas a tua corrida. E se tu colocares um dispositivo IoT, ou um dispositivo, nem precisa de ser IoT, mas um dispositivo de identificação no teu dorsal de corrida, e se o percurso da maratona tiver portais onde tu vais passando, esse contrato consegue ver o teu percurso e consegue ver também se tu paraste a meio da corrida ou se até hipoteticamente deste o dorsal a uma terceira parte. Ou seja, Por se fez isso, batota ou não. exato, se fizeste batota ou não. E por isso, esses contratos inteligentes aplicados a seguros paramétricos é uma forma muito interessante, por exemplo, de aplicar blockchain aos seguros. Ótimo, ótimo. Que outras ideias assim disruptivas é que vocês andam a fazer na Aliança Portuguesa de Blockchain? Ou as mais próximas? As mais próximas. Eu acho que as mais próximas pegando aqui um bocadinho naquilo que se está a fazer, são ideias que nunca nenhum de nós imaginaria como é que a internet seria quando estávamos nos anos 90. Não tínhamos ideia, mesmo nos finais dos anos 90, do potencial da internet. E isto aplica-se também a blockchain. Nenhum de nós tem ideia do potencial que o blockchain terá na nossa vida daqui a 10 anos, até menos, daqui a 5 anos. Porquê? Acredito. Porque os casos de uso já estão muito distribuídos, porque as pessoas já não têm tanto receio, porque já não há este hype em relação às criptomoedas, porque os contratos automáticos ou inteligentes ou auto-executáveis já são uma realidade em que as pessoas aceitam como o pagamento em conta. É uma realidade que as pessoas nem discutem. Por isso, É verdade. um rent-a-car, e agora pegando um bocadinho naquilo que era a tua pergunta, se eu combinar contrato inteligente, inteligência artificial e internet das coisas ou IoT, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a combinar 3 tecnologias disruptivas para criar novos modelos de negócio que sejam verdadeiramente disruptivos, nomeadamente. Vou dar um exemplo que agora pode parecer ficção científica, mas não é, porque já existem algumas soluções baseadas nisto. Aqui neste canal não é nada de ficção científica, tudo é possível. Exato. Se tu quiseres fazer um aluguer automóvel com um seguro, sem entrar em contacto com pessoa nenhuma, e na prática o automóvel vir ter contigo, neste futuro próximo, a única coisa que tens de fazer é ter um cartão de crédito, teres um smartphone que descarrega uma aplicação, essa aplicação tem contratos inteligentes, tem inteligência artificial e tem geoposicionamento para conseguir-te, vamos dizer, te posicionar, conseguir posicionar o veículo, trazer-te o veículo a ti, acionar o seguro e o rent-a-car, e no final vamos dizer, da tua experiência automobilística, terminar o contrato tanto de seguro como de rent-a-car. E isto é possível com esta combinação destas tecnologias disruptivas. Por isso, Isso quem é diria... ótimo. Isso é genial. E agora até te proponho uma coisa que é, imagina juntar aquela ideia que tu disseste há pouco, ideia, pronto, que já existe
criar o QR Code nas embalagens e conseguir perceber onde é que elas estão, mais essa que disseste agora, e por exemplo, tu conseguires entrar e sair dentro de um supermercado sem que falas com ninguém, e aliado o objeto, o item ao blockchain, tu consegues ter aquela componente toda de saber de onde é que ele vem, perceber onde é que ele está e para onde é que ele vai, e se estiveres em casa e quiseres fazer um jantar e não saberes o que é que tens em casa, até realmente conseguires perceber o que é que tens em casa e o que é que não tens. Sim, aquilo que tu estás a dizer, agora vou fazer aqui um pouco de publicidade a duas soluções, uma que é supostamente conhecida, que é a Amazon Go, mas existe atualmente uma empresa portuguesa, uma startup portuguesa na área da automação de retalho, ou da inteligência artificial, ou da, vamos dizer, da hiperautomação para o retalho, que se chama Sensei, faz exatamente isso, que desenvolve soluções em que faz um retalho touchless, ou seja, um bocadinho como a Amazon Go, tu entras no ponto de venda, o teu telemóvel é reconhecido e a tua, vamos dizer, a tua entidade, a tua persona é reconhecida ao passar um pórtico, vais a uma prateleira, a prateleira tem um sensor, quando retiras faz a reposição desse produto, e quando tu passas por esse pórtico, se estás a levar esse produto, é automaticamente descontado do teu cartão de crédito ou do teu meio de pagamento preferencial. Isso já existe e vai ser uma realidade no futuro. Aquilo que eu acho que pode ser muito interessante é a possibilidade de tu alavancares, e aqui o consumidor é de facto aquele que vai ter mais, ou que deve ter mais poder, que é tu fazeres as escolhas com base no maior ou menor impacto ecológico e no maior ou menor impacto social. O que é que eu quero dizer com isto? Maior ou menor impacto ecológico tem a ver com aquilo que estavas a dizer, que era a rastreabilidade da cadeia de valor, é se este plástico foi reciclado ou se esta garrafa é reciclada ou não. E tu podes fazer essa escolha, estando informado, mas também podes fazer uma escolha muito virada para uma economia sustentável, que é se este produtor é local, se este produtor apoia determinado tipo de projetos, se este ponto de venda é um ponto de venda que, vamos dizer, fomenta a economia local ou fomenta, vamos dizer, soluções mais industrializadas. Eu acho que o maior desafio que nós vamos ter na nossa, não é tanto na nossa mentalidade, porque eu acho que as novas mentalidades o que estão a fazer estão 100% receptivas àquilo que vem a seguir, que é ter a capacidade de nós aceitarmos uma desindustrialização. E outra vez isto leva-nos aqui a uma temática que é, por exemplo, vamos dizer, a impressão 3D levada ao extremo, levada até à microprodução. Tu deves ter provavelmente falado isto com outro parceiro de... Ainda não falei, mas quero falar. Já tenho aí pensado. Sim, de impressoras 3D, impressões 3D e de como é que isso está agora. Porque acho também uma temática gigantesca, tanto a nível macro, ou seja, de coisas gigantes, tanto a nível micro, até ao retalho. E até mesmo em casa, ser completamente democratizado, ou seja, poder ter os meus próprios talheres, nem sequer sair de casa para os comprar. Sim, sim. Ou teres o blueprint para reparar uma janela. Eu estou agora a olhar para uma janela, por isso é que estou a pensar nisso. Mas uma janela que estragou. E em vez de ires à loja, o que fazes vais ao site da loja, pedes o blueprint, eles mandam-te entregar vamos dizer, a matéria-prima de produção do fecho e a tua impressora imprime e tu instalas. Isso tem, vamos dizer, tem valor para esta cultura mais autodidata. O que eu acho que poderá ter valor e voltando à rastreabilidade, é pensarmos em economias mais próximas e trabalhar economias de proximidade de forma a sermos mais responsáveis no consumo. Eu acho que aí
vai ser um grande desafio. Se nós neste momento temos já a inteligência artificial não tanto a trabalhar a responsabilidade do consumo, apesar de já existirem algumas aplicações que o fazem, mas muito mais a trabalhar a consciencialização do consumo, que é, eu dei não sei quantos passos, eu consumi isto, eu consumi aquilo. O futuro será muito mais na responsabilidade do consumo. Que tipo de empregos ou que tipo de atividades é que tu vês a serem criadas com o blockchain ou a deixarem de existir com o blockchain? Excelente pergunta. E essa foi uma pergunta que nunca me fizeram, engraçado. Eu falava muito quando nós fazíamos as tais apresentações a empresas, a universidades e por aí fora, e uma das coisas que eu dizia entre 18 e 19 era que um programador de smart contracts em Solidity, um programador de blockchain, vamos pôr desta forma, de entry level ganha $70 mil. Na altura ganhava $70 mil, agora oscilou um pouco. Mas é um bom salário para a referência portuguesa. É um salário aceitável para a referência portuguesa, tendo em conta a média salarial e o PIB per capita está muito acima do PIB per capita. Se não estou em erro, está para aí 3 vezes acima do nosso PIB per capita, ou se calhar 2,5 vezes. Mas dito isto, em relação às profissões do futuro baseadas em blockchain, e essa pergunta na prática leva-me a uma retrospectiva desta conversa toda que tivemos até agora. Ou seja, nós falámos mais especificamente da tecnologia, falámos sobre modelos de governança, falámos sobre modelos de negócio e falámos sobre integração de tecnologias disruptivas ou tecnologias Big Tech, vamos chamar assim, tecnologias de grande transformação. E se nós pensarmos isso aplicado às profissões do futuro, isso significa que novas profissões vão estar muito enfocadas em novos modelos de negócio, vão estar muito enfocadas em construir mercados ou construir ecossistemas. Isso foi um dos temas que eu mencionei há pouco, foi blockchain faz mais sentido quando existem ecossistemas a funcionar. Por isso, tudo o que sejam profissões, obviamente, de implementação de soluções baseadas em blockchain, de integração de tecnologias disruptivas, nomeadamente blockchain, inteligência artificial, IoT e, obviamente, centradas em cibersegurança, ou tendo a cibersegurança por desenho, por defeito. Este tipo de valências vão ser muito necessárias no futuro. Além das valências que eu estava a falar, que é as valências de construção de ecossistemas, de construção de plataformas, de desenvolvimento de ecossistemas. Essas valências ainda não há, vamos dizer, um curso superior de engenharia de ecossistemas ou engenharia de desenvolvimento de ecossistemas. Mas pode vir a ser, fica aqui já a proposta. Mas é muito relevante. E, obviamente, além dessas engenharias de ecossistemas, ou vamos dizer, desenvolvimento de ecossistemas, existem outras temáticas que começam a ser cada vez mais críticas, que têm a ver com o governo, a ética e a gestão e a regulação destes mesmos ecossistemas. Um bom exemplo disso tem a ver com a ética na área da inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial está a dar passos tão largos no desenvolvimento das soluções que nós estamos a começar a pôr em risco um conjunto de, vamos dizer, de conceitos que para nós são óbvios, conceitos de liberdade, conceitos de privacidade, conceitos de liberdade de ação e de expressão, ou até mesmo conceitos de veracidade dos factos. E isto vamos dizer, é o próximo tema só para fechar. Eu volto à veracidade dos factos, que são muito críticos para estas novas profissões. Ou seja, se nós tivermos alguém que perceba as implicações destas tecnologias todas e como elas se interagem e como elas se suportam umas às outras e o potencial
benéfico e maléfico destas tecnologias pode ajudar o legislador, o empresário, vamos dizer, as administrações locais a melhor gerir estas tecnologias. Isso é um tema. Concluindo só o tema da veracidade dos factos. Blockchain ajuda ou pode ajudar com, vamos dizer, punt ou gasol à parte daquele jornalista escritor que falou sobre blockchain, sobre fake news, mas o tema aqui relevante é, de facto, blockchain pode, assim como se pode fazer a rastreabilidade da cadeia de valor de um produto ou da veracidade de um produto, também se pode fazer da veracidade de uma notícia. Isso vai acabar por ser uma realidade e vai acontecer mais depressa do que as pessoas podem estar a imaginar. Boa, ótimo. Tu há pouco falaste do que podia acontecer de bem e que também podiam existir coisas más. Quais é que são... Estamos aqui fartos de falar de coisas boas. Existem algumas coisas más que podem acontecer com isto? Com blockchain e com estas tecnologias? Existem coisas más. É óbvio que existem coisas más. Nada do que eu vou dizer não está já a acontecer. Mas, voltando ao tema das coisas más e das coisas boas, ou pegando no tema das coisas más, a energia nuclear usada para o bem é fantástica, usada para o mal é horrível. Os automóveis usados para o bem são fantásticos, usados para o mal são horríveis. Os aviões é a mesma coisa, nós tivemos eventos com aviões que inimagináveis. Eu, quando esse evento estava a acontecer, eu julgava que aquilo era um filme de mau gosto. Por isso, e blockchain é a mesma coisa. Acredito, onde é que estão os riscos? Os riscos estão na capacidade de guardar numa rede informação que pode ser usada para o mal e que pode ser, vamos dizer, prejudicial para os humanos. Isso é um tema. O outro tema também tem a ver com a combinação das tais tecnologias disruptivas, onde nós estamos a usar inteligência artificial e blockchain para, vamos dizer, potencialmente prejudicar nações, ou prejudicar empresas, ou prejudicar... Ok, estou a perceber onde é que é chegar. Por isso, se me perguntares, é possível usar blockchain para o mal? Todas as tecnologias podem ser usadas para o mal. Ok, ótimo, boa resposta. Eu sei também que isto está assim meio associado com a computação quântica. Tu tens alguém em mente que me possa falar dessa tecnologia? Sim. Tenho e nós, curiosamente, num dos roadshows, em vários roadshows, o tema da computação quântica vinha sempre à baila, que era, bem, agora com a computação quântica, as blockchains podem ser atacadas com computadores quânticos. E depois havia muita discussão, sobre quantos computadores quânticos é que nós temos no mundo e quantos é que há em Portugal, qual é o acesso a um computador quântico para fazer o quê, qual é a restrição de um computador quântico, o custo de um computador quântico para fazer, vamos dizer, para deitar uma blockchain abaixo ou para desencriptar um determinado bloco para obter um determinado valor económico. Mas todas estas discussões são, não lhe vou chamar infrutíferas, mas são, de certa forma, debatíveis. Porquê? Porque assim como existe blockchain, também existe computação quântica, mas assim como existe computação quântica, também existe criptografia quântica, ou seja, também se podem proteger da computação quântica com criptografia quântica. E isto, na altura, nós debatíamos pouco sobre isto, ou seja, há 3 anos atrás, o que se dizia era tem que se fazer uma análise custo-benefício de gastar milhões a usar um computador quântico para deitar uma blockchain, entre aspas, abaixo, ou para vamos dizer, aceder a X bitcoins, e mesmo assim, esse esforço é potencialmente rastreável. Pronto. Hoje em dia toda a gente sabe que
as blockchains de tanto Bitcoin como de Ethereum são blockchains rastreáveis e são blockchains em que existem muitos olhos a olhar para dentro dessas, vamos dizer, dessas redes. Por isso, respondendo à questão, há duas questões aqui, se eu conheço pessoas, sim, de facto existe um centro em Braga que nós fizemos um evento com eles muito interessante sobre computação quântica, curiosamente foi em 2018, diz isto? Ótimo em saber que existe aí cooperação. E que existe cooperação, assim também como existe cooperação, e também Portugal está neste momento, este ano de 2020, este ano, estamos em 2021, mas no ano 2020 a Fujitsu vendeu um high performance computer a um centro de computação de alta performance em Braga, e agora estará a ser feita a sua implementação. Isso significa que... Isso é genial. É bom porque nós pertencemos a uma rede de computação de alta, vamos dizer, de alta performance, e é bom porque podemos desenvolver recursos em Portugal nessa área. E é bom também que também existe, curiosamente, especialistas de criptografia quântica em Portugal, que estão em Aveiro, estão na Universidade de Aveiro, curiosamente. E essa foi uma das discussões dos tais nossos roadshows que fazíamos, onde tivemos uma na Universidade de Aveiro e, curiosamente, estavam lá alguns especialistas de computação, de criptografia quântica a falar, e a falarmos sobre blockchain e sobre o potencial vamos dizer, da criptografia quântica andar de mãos dadas com blockchains. Eu estou-me a rir assim porque eu estudei em Aveiro e pronto, já sei onde é que os vou procurar. Já sabes, já os conheces. Vais ao departamento de informática e eles estão lá. E eles estão lá, caraças. Assim, sim, mais junto aqui para o fim do podcast, onde é que eu ou outras pessoas podem encontrar as informações que tu agora acabaste de falar dos roadshows que provavelmente vão começar a ser feitos, ou onde é que as pessoas podem aplicar para envergarem nesta descoberta? Excelente pergunta. Eu posso deixar o meu e-mail da Aliança, que é rui.serapicos@all2bc.com. As pessoas podem entrar em contacto para os números da Aliança, também perfeitamente. Podem entrar em contacto até via LinkedIn para a Aliança e mandar uma mensagem a pedir informação. O site normalmente semanalmente, nós estamos a publicar informações ou sobre parcerias, ou sobre NFTs, ou sobre novas tecnologias, ou sobre concursos europeus, ou seja, nós procuramos atualizar o site de forma a as pessoas irem recebendo informações relevantes e além disso, existe obviamente um manancial de informação que nós fomos recebendo e recolhendo ao longo do tempo. Eu tenho sido contactado em alguns casos para apoiar alunos que estão a fazer mestrado ou estão a fazer doutoramento, que façam um doutoramento cruzado, por exemplo, um doutoramento que cruze tecnologias disruptivas com a lei, ou que cruze blockchain com outras tecnologias, e nós podemos ajudar aí, e podemos dar desde peças de research, informação, estatística, pôr em contacto com empresas que tenham interesse em ajudar estes jovens investigadores ou estas startups, e por isso isto é muito importante nós partilharmos esta informação e disponibilizarmos esta informação para quem pretende. É por isso que cá estamos. Que livros e podcasts e documentários que acho que sejam relevantes as pessoas lerem, ouvirem, verem sobre blockchain, sobre estes assuntos que temos andado aqui a falar? Depende. Eu digo depende, esta normalmente é a resposta que eu menos gosto de dizer ou de dar. Porquê? Porque hoje em dia está tudo na net e hoje em dia existem poucos livros, ou as pessoas compram poucos livros, mas é muito importante aqui. É muito importante porque eu acho que ainda existem
É assim, eu sou apologista da leitura, quer seja ela em papel, quer seja ela em digital. Sim. Mas pronto, e também existem os audiobooks. Sim, só para dar aqui algumas recomendações sobre livros, porque eu falei bastante na convergência ou vamos dizer, na integração de blockchain com a inteligência artificial. Há um livro interessante chamado Practical Artificial Intelligence and Blockchain, um guia para a convergência de blockchain e inteligência artificial, e que fala muito sobre isto, e é de um senhor chamado Ganesh Prasad Kumbal. E se as pessoas se interessarem na área de inteligência artificial e de blockchain, vamos dizer, é um livro relevante. Depois há outros livros, que estão mais centrados. Há livros, por exemplo, da IBM que chamam-lhes Blockchain for Dummies, que são livros abertos. Há Sim, isso é livros, ou porreiro. seja, para quem quer começar, até É em melhor. português, há um livro escrito por um português chamado Introdução à Blockchain, que é um, vamos dizer, é um executivo do Novo Banco. Há livros mais simples e mais avançados. Blockchain for Dummies é mesmo para aqueles que querem começar. Depois há quem queira só ler em português. Eu recomendo a leitura em inglês, porque é onde se apanha as coisas mais avançadas. E recomendo para quem gosta de tecnologias convergentes. O que é que eu chamo com tecnologias convergentes? Tecnologias onde nós conseguimos fundir estes dois temas. O caso de blockchain e de inteligência artificial. Este guia prático é um guia muito interessante, que eu estou curiosamente a ler, e há outros livros, há livros que estão muito mais... Este guia, se não estou em erro, é de 2020, há depois outros livros, nomeadamente Blockchain and Applications, da Springer. Esses três estão ótimos. Eu acho que o pessoal já vai ter pano para mangas para ler. Também. Sim. Depois, se algum dos ouvintes, ou se alguém quiser pedir uma referência de um livro, ou se eu tiver um livro digital que alguém queira ler, ou que eu posso disponibilizar, ou se eu tiver algum estudo, eu tenho todo o gosto em disponibilizar toda... Eu acho que já estou numa fase da minha vida em que eu tenho interesse em disponibilizar toda a minha, por aqueles que têm interesse, toda a biblioteca de informação que eu tenho. Por isso, Isso é se ótimo. alguém quiser receber alguma informação, ou às vezes há pessoas que entram em contato comigo e dizem, eu queria saber, por exemplo, este tema dos fake news foi para aí há 2 anos que me pediram. Estou a fazer um mestrado e queria saber que temáticas é que eu podia trabalhar em mídia e blockchain. Disse, uma das temáticas críticas vai ser as fake news. Centrar a temática do mestrado nessa área, certeza que vão surgir empresas interessadas em fazer essa implementação. E quem diz isto diz outras temáticas. Mas isso é brutal, os mídias de fake news e aliás, é muito melhor, é ótimo saber que disponibiliza essa informação para quem quer realmente investigar, porque eu acredito como disse, na democratização da informação e eu acho que todos ficamos a ganhar se toda a gente quiser dar conhecimento. Sim. Última pergunta, que quero que partilhes com as pessoas que nos ouvem um bom destino de férias, ou que já foste ou que queres ir. Olha, eu já fui eu, curiosamente, de 18 para 19, eu de 19 para 20 tive, vamos dizer, a felicidade de ir à Índia, mas de 18 para 19 fui à Costa Rica. E a Costa Rica, para mim, foi uma surpresa incrível. Porquê? Porque é um país, além de toda a gente dizer pura vida, o tempo todo, e deixa-te sempre com um sorriso nos lábios. A Costa Rica é um país que, ao contrário dos seus vizinhos, tem uma riqueza natural e vamos dizer, uma diversidade biológica gigante, e que faz com que as pessoas sintam que chegaram um pouco ao paraíso. E nas seguintes vertentes. Primeiro, as pessoas são hiper simpáticas, são muito afáveis, são muito bem dispostas. Eu nunca vi
não tive a oportunidade, e ainda bem que não, de ver pessoas mal dispostas naquele país. A natureza é espetacular, vamos dizer, é um país super verde, as praias, o mar é quente. O mar é quente. Eu fui lá para um surf camp e para fazer glamping, e eu nem sou muito fã de campismo, mas pronto, quis-me pôr fora da zona de conforto e vim de lá com recordações espetaculares, não só das pessoas que conheci, das paisagens que vi, da comida que comi e vamos dizer, da redução dos níveis de stress que uma pessoa vem, porque eu fiz aquilo na passagem do ano, em que eu fui para lá com um nível de stress gigante, de tenho que entregar isto, tenho que fazer esta proposta, e tenho que falar mandar 10 e-mails e não sei o quê, para vir lá um bocadinho tipo pura vida e está tudo bem, não há problema, estamos todos bem. E por isso foi uma super e agradável surpresa, e tenho que, e se puder, obviamente eu não gosto de repetir destinos de férias, mas se puder, gostaria de ir em família fui da outra vez sozinho, mas desta vez gostaria de ir em família para lá. Ok, ótimo, brutal, gostei dessa recomendação, nunca fui e parece-me ser um sítio incrível. E aconselho vivamente que vens de lá, peace and love. Completamente diferente, te imagino. Rui, sim. Olha, vou dar por terminado hoje, mas isto vai ser uma pausa, porque espero nós conseguirmos falar outra vez no futuro, que não seja só em 2092, já está muito longe. Já vai estar longe. Sim. Já vai estar longe, mas eu gostei bastante desta conversa. Até passámos a 1 hora, demasiado, mas acho que foi bastante produtiva e eu gostei de toda a informação que conseguiste disponibilizar. E obrigado. Obrigado pela partilha, pela conversa. De facto foi uma conversa muito agradável e o tempo voou e nós nem sequer nos apercebemos que passou mais de 1 hora e estávamos aqui na conversa. Obrigado. Obrigado por teres assistido a esta conversa e teres ficado em 2092 até ao fim. E um especial obrigado ao convidado Rui Serapicos. Ninguém parece saber mais deste tema do que ele e a facilidade com que ele navega neste terreno é fenomenal. Tenho certeza que vamos ter a oportunidade de falar outra vez num futuro próximo. Já sabem também que todas as referências de que falámos vão estar nas notas do episódio para poderes explorar isto no teu tempo, quando puderes, quando quiseres, durante o infinito. Não te esqueças também que isto é uma plataforma de partilha de conhecimento. Por isso, partilha este episódio com aqueles que vão ficar admirados com esta informação, com aquelas pessoas que tu conheces, que sabes que se calhar sabem um pouquinho de blockchain, mas queres admirá-los com isto. Não guardes isto só para ti. Com isto, eu despeço-me, um grande abraço ao Rui e a ti eu espero em 2092.